Um trabalho não se começa do nada. Primeiro é feito um diagnóstico, o levantamento das necessidades, um planejamento e, para chegar até a ação, deu um cenário onde a população tinha que acordar de madrugada para poder garantir o seu acesso à saúde, para um cenário de consultas agendadas, programadas, visita para agente de saúde, consulta especializada, tudo integrado, o matriciamento entre os serviços, um conselho de saúde atuante e questionador, uma equipe de saúde mental que, mesmo não sendo CAPES, já atuava na lógica antimanicomial, e uma gestora que acolhe as demandas, senta com a equipe e pensa em possibilidades reais daquilo que o município tem a oferecer. Quais eram as principais fragilidades que a gestão identificava naquele momento, especialmente em relação aos casos mais complexos em saúde mental? Bom, quando nós assumimos a Secretaria de Saúde de Pereira Barreto, nós tínhamos aí na atenção básica os prédios, né? Isso era muito importante, o número de unidades suficientes, mas que tinham uma equipe insuficiente e também na sua forma de trabalho precisava evoluir para atingir o que estava na política de atenção básica, na política nacional, todos os atributos, os seus formatos, o seu modo de organização. E nos nossos planos municipais de saúde, na nossa conferência de saúde, nós fomos levantando essas situações. E a partir daí, nós iniciamos um movimento, né, de atingir aquilo que estava preconizado na política, como é que dela deve funcionar. E a gente teve várias potencialidades, como eu já falei, a estrutura, mas eu acho que a mais importante foi o apoio do prefeito para essa mudança, para que pudéssemos investir na atenção primária, ter uma autonomia sobre o financiamento, para que pudéssemos, a partir daí, investir. Então, eu entendo que isso foi uma decisão política não só minha como secretária, mas também do prefeito que reflete nesse apoio e no apoio para que as mudanças elas acontecessem. A senhora é reconhecida por ter estruturado a atenção básica no município. Por que esse fortalecimento era fundamental também para a saúde mental? Outra, como a atenção básica foi pensada como parte da rede de cuidado em saúde mental, não apenas como porta de entrada? Bom, muito obrigada aí pelo reconhecimento, né, da estruturação da atenção primária. Realmente não dá para a gente falar dos demais níveis sem ter uma atenção primária potente. Isso nós realmente fizemos, né, com todo aí o apoio da equipe, com contratação de apoio institucional na organização da atenção primária. A atenção primária, ela é coordenadora do cuidado e ordenadora da rede. O que significa isso? Quem coordena, quem traz o que aquela pessoa precisa naquela comunidade é a equipe da atenção primária. Ela pode ir para outros níveis, mas a garantia de todo esse cuidado do vínculo, ela está na atenção primária. Como é que a atenção primária pode ordenar a rede? Isso é falar, precisa ir para um atendimento especializado na saúde mental se eu não tenho essa rede constituída, se o fluxo, tanto de referência como de contrarreferência, ele não está estabelecido. Se a gente não tem um vínculo entre o serviço da atenção primária e da atenção especializada, se não há uma regulação efetiva, não só de encaminhar papel, mas de que se discuta aquele caso, e aí se tem um plano terapêutico de fazer em conjunto, qual vai ser o papel da atenção primária, qual vai ser o papel do atendimento especializado, se esse caso ele pode ficar na atenção primária como apoio, tanto aí do nosso serviço da saúde mental, como também do núcleo do apoio da saúde da família, que foi muito importante, porque trabalhar com saúde mental é trabalhar com casos complexos, que há necessidade do envolvimento de outros saberes, outros conhecimentos, para que a gente consiga, sim, ter uma melhora do quadro daquela pessoa, né? E da participação da pessoa e dos seus familiares também. Então, eu acredito que isso foi muito importante.
A porta de entrada, ela pode ser qualquer uma, mas a gente tem que redirecionar o que é da atenção primária, o que é da especializada e lembrar que a atenção primária, ela tem que conhecer, ela tem que saber o que está acontecendo, ela tem que acompanhar. É o que eu falo, é igual um bumerangue, né? Ele vai e volta, né? Quem é responsável pela pessoa é a atenção primária. E isso a gente fez muito bem aí, esse contato em conjunto, construindo esses planos, não só aí com a saúde mental, mas também com outra política muito importante, que é a assistência social. A contratação de mais uma psiquiatra naquele momento já havia a intenção de mudar o modelo de cuidado em saúde mental no município? Que tipo de política de saúde mental a gestão imaginava construir a partir dessa contratação? Bom, ao chegarmos aqui aí no município de Pereira Barreto, nos deparamos com uma situação do atendimento de saúde mental que era possível naquele momento. Uma psiquiatra que vinha algum dia da semana, e aí o tratamento era basicamente medicamentoso, né? Assim, havia um acompanhamento medicamentoso. Essa era a possibilidade daquele momento. E isso, a gente precisava ampliar. A saúde mental vai além dessas questões, né? Então, a partir do que estava definido na rede da atenção psicossocial, né, o que é previsto na política nacional, e entendendo, né, que a convivência das pessoas, seja qual patologia tenha, inclusive a saúde mental, ela é livre, né? Ela tem que ser construída com as pessoas e dar possibilidades, viver na comunidade, é isso que nós acreditamos. E dessa maneira, fomos buscar possibilidades. Então, a contratação da Patrícia, ela veio ao encontro daquilo que a gente queria colocar para a saúde mental, que fosse além do tratamento medicamentoso. Que ofertas a gente teria para ter um cuidado ampliado, com outros profissionais, outras ofertas possíveis. E buscamos alguém que pudesse estar permanente no município. Veja bem, aí há quantos anos atrás tem uma psiquiatra residente no município e que pudesse atuar tanto no mapeamento da atenção primária, como também no suporte hospitalar e também no atendimento especializado. E foi possível, né? Tivemos aí a indicação da Patrícia terminando residência, tinha terminado residência de psiquiatria em Marília, conversamos, vimos que as ideias eram muito convergentes e a possibilidade dela ser contratada aí e morar em Pereira Barreto. Isso fez toda a diferença, né? Nessa contratação aí desse vínculo, de uma dedicação exclusiva no início. E entendo que isso fez parte de toda essa construção. Foi muito importante nesse momento, né, até para seguir os pacientes, de modo que reduzisse a internação. Como a gestão apoiou a construção do matriciamento em saúde mental com a Santa Casa e a atenção básica? Quando surgiram demandas de alta complexidade, como o acesso à eletroconvulsoterapia, no Hospital das Clínicas de São Paulo, como a gestão se organizou para garantir esse cuidado sem romper o vínculo com o território? Bom, uma das premissas da saúde mental é que a internação ocorra no hospital geral, né? E a gestão da Santa Casa era do município, então isso tornava mais fácil os ajustes de plano, né, para que a internação ocorresse na Santa Casa. Não foi fácil, não só a internação, como o atendimento das pessoas em crise, com o apoio, aí, o matriciamento, o apoio primeiramente à distância, e depois com visitas para acompanhar o paciente, da psiquiatra. Então, assim, o fato de ter a gestão municipal foi fácil na questão do planejamento, de que, uma vez que nós tínhamos essa prerrogativa da governabilidade, ficou mais fácil. Não foi muito. De um outro lado, a gente tinha também, né, o que os funcionários tinham medo, a gente tinha que colocar segurança. Então, todo esse trabalho com a Santa Casa, ele aconteceu, né? Houve várias reuniões, capacitação das equipes, capacitação do médico plantonista,
para que eles tivessem aí uma maior segurança no manejo desses pacientes. Porque, veja bem, muitas vezes a gente buscava a internação, que a internação era em Penápolis, um hospital especializado, que ficava bem longe do município, tinha horário para chegar, tinha que chegar às 5 horas da tarde, se chegasse às 5h01, o paciente voltava. Fora todo esse transporte, que sempre foi um risco. Tinha que contratar segurança e numa situação de transporte que protegesse tanto o paciente como também os próprios condutores. E essa questão de estar próxima possibilitava também que esse matriciamento ocorresse da equipe de saúde mental com o paciente internado, possibilitando aí já esse preparo para alta e o acompanhamento a partir de quando ele vai e faz o segmento ambulatorial. E aí surge essa demanda, né, da eletroconvulsoterapia. Aí precisa mesmo, como que é? Vamos discutir o caso com o HC. Foi discutida, a nossa psiquiatra, a doutora Patrícia, ela fez toda essa discussão da necessidade. E aí como fazer? Né, de uma pessoa que tinha assim toda uma dificuldade nesse manejo, e poucas pessoas tinham primeiro coragem de prestar atendimento, e outra tinha essa empatia, né, e essa confiança que a gente tinha do paciente que precisava. Bom, nós em equipe nós discutimos, né, e foi desde o transporte de uma ambulância tipo UTI, com a psiquiatra, sedação, auxiliar de enfermagem, todo o trabalho com a equipe do serviço para que chegasse, já fizesse o tratamento e retornasse. E continuasse aqui todo esse acompanhamento. Acho que esse realmente é importante, né? Ele mostra aí a importância, quando um plano é feito em equipe, a gente acompanha o vínculo, e a importância também da atenção primária da equipe, que também ficava acompanhando todo esse momento e dava o suporte. Em que momento ficou claro para a gestão que o município precisava implantar um CAPS? O CAPS nasce como respostas a quais demandas que vinham se acumulando na rede? Bom, desde o princípio nós tínhamos esse objetivo de ter um CAPS, porque o CAPS faz parte da rede da atenção psicossocial, ele tem toda uma normativa. E o nosso ambulatório, ele começou de uma forma, e o jeito dele se organizar tinha tudo a ver com CAPS. Nós fomos incorporando alguns outros serviços e precisava realmente ter essa categorização, essa habilitação para ser enxergado dessa maneira. Então, acho que desde o princípio, para pensar numa rede de saúde mental, a gente tinha atenção primária, tinha o NASF, o Hospital Geral, e precisava ter esse outro serviço. E assim, não dá para ter um CAPS num outro município, porque toda a transferência do paciente, o vínculo, né, é muito importante quando está no próprio município, e a gente consegue ter esse manejo conjunto. Então, acho que desde o primeiro momento a gente teve toda essa visão, né? E tinham muitas pessoas que precisavam. A cada vez a gente se deparava com pessoas, e isso foi algo que nos fez rapidamente priorizar a rede de atenção psicossocial, que era o número de casos que a gente tinha, né, sem um tratamento adequado, com violência, com questões judiciais para internação, sendo que a única alternativa que se tinha é vamos internar. E tivemos que fazer um trabalho muito importante com o judiciário, que depois até pediu o PTS do paciente, plano terapêutico singular, como que ia ser feito, né? Porque uma coisa é, eu me livro do problema, me ponho em algum lugar e esqueço. Não, as pessoas são pessoas, nós temos essa responsabilidade, dignidade, o melhor tratamento que a pessoa precisa e contribuir com a saúde. Então, eu acho que isso sempre teve em todo o norte da organização da rede, seja a atenção primária, a rede de saúde mental. Quando casos como o de Francisco passam a ser judicializados, qual passa a ser o papel da gestão municipal diante do judiciário? Como a senhora avalia a importância do território, da vizinhança e de trabalhadores como agentes comunitários de saúde na sustentação
do cuidado em liberdade? Quando casos como o do Francisco passam a ser judicializados, a gente tem que pensar que judicializados para quê? Para uma internação? Porque a única sugestão que vem para esses casos é a internação. Quando a gente traz para o judiciário que há outras possibilidades, que nós temos uma equipe forte, foi o que a gente sempre teve, de acompanhamento, desde a atenção primária, os medicamentos, o serviço especializado, o nosso plano terapêutico, a gente passa a confiança de que temos um serviço capaz. E trazemos também quais são as premissas da Política Nacional de Saúde Mental. Né? O que é isso? O que ela prevê? Porque é isso que eu já falei anteriormente. Muitas vezes, quando eu interno, eu me livro, eu nem vejo. Só que ele continua meu. Que condição ele está lá? Vai ficar internado para sempre? É isso que nós queremos? Ele não vai voltar? Mesmo que ele precise de alguma internação breve, a gente continua nesse contato para que a alta já seja planejada desde o momento que ele foi. Porque ele continua sendo nosso, do nosso município e do nosso território. E nisso a gente teve grandes avanços. No começo não foi fácil, não, né? Mas depois a gente foi construindo aí uma confiança no nosso serviço, mostrando os resultados. Temos também aqui a importância do território, da vizinhança, dos trabalhadores, do agente comunitários na sustentação do cuidado em liberdade. É onde a pessoa mora, ali que tem que estar a saúde da família. E a gente tem que contar com as pessoas da comunidade também, porque elas também são responsáveis do cuidado. Quando a comunidade passou a entender a situação e que eles poderiam colaborar, e a gente deu possibilidades que eles podiam ajudar, desde como colocar a comida, não tinha de lavar a questão da roupa, como é que ele ficava, né? Nós tínhamos pessoas com muito medo, né, desse tratamento, e foi assim, uma questão de capacitação, de estar ali, de dar apoio, de estar junto. Qual é o problema? Como lidar? E isso foi superando para alguns. Outros tiveram muita dificuldade e não conseguiam. Mas a gente conseguiu formar aí uma equipe que deu conta desse atendimento. Olhando hoje, o que essa experiência ensina sobre a relação entre política pública, gestão e cuidado em saúde? O que precisa existir numa gestão para que o cuidado em liberdade deixe de ser exceção e se torne política de Estado? Nossa, acho que responder a esses questionamentos me fez pensar muito e me emocionar com toda essa situação, né? O quanto que a gente foi potente, quanto a gente acreditou que o que está escrito na política, ela pode acontecer sim, e acontece. E acho que esse é um grande exemplo. Mas para isso nós tivemos que ter, desde a decisão da gestão, o apoio do prefeito, constituir equipe, capacitação, organizar a rede com o que a gente tem. Né? Às vezes a gente quer ter tanta coisa especializada e o que precisa é justamente o olhar para a pessoa, para o outro, ver suas necessidades e a partir daí a gente se organizar. Então fazer o SUS, fazer a rede, o cuidado em liberdade dá certo sim, e isso mostra essa capacidade incrível que o SUS tem, que essa política que a rede de atenção psicossocial traz do cuidado em liberdade. Todos temos direito, todos somos pessoas, né? E acho que isso mostra muito o quanto que a gente apostou e viu os resultados. Parabéns a toda a equipe, parabéns a todos pela ousadia, pela coragem de cumprir a lei, pela coragem de cumprir os preceitos do SUS, da saúde mental, e a gente mostra aqui o SUS que dá certo. O cuidado não acontece só em serviços especializados. Ele acontece perto da vida, na casa, na rua, no bairro. A atenção primária mostra isso. Mostra que cuidar é construir vínculo. E vínculo não se faz à distância, se faz na presença. Estamos aqui com a Vanessa. Vanessa é uma peça muito importante, porque ela no começo ela era a enfermeira, ela foi a enfermeira da atenção básica. Então, como que era esse cuidado da atenção básica quando você chegou relacionado à saúde mental? Então, quando eu cheguei aqui, meados de 2011,
para 2012, né, no final de 2011 para 2012, a estrutura ela era frágil, né? A estrutura em saúde mental era frágil. Nós estávamos passando começamos a passar por uma reestruturação, inclusive da atenção básica, né? Os territórios eles já eram definidos quando eu cheguei, mas a gente ainda tinha uma reorganização dos processos de trabalho da atenção básica que começaram a acontecer quando eu cheguei, né? Antes os profissionais eles eram contratados, não eram concursados, a grande maioria deles, e inclusive, né, o concurso no qual eu consegui passar foi justamente para fazer essa transição de profissionais que não eram efetivos para os efetivos que começaram a acontecer ali quando eu cheguei no município. Era a gestão da secretária Carmen na época e o prefeito era o prefeito Arnaldo, e eles começaram essa reestruturação, tanto da atenção básica quanto o início da reestruturação da saúde mental no município. E foi um processo, né, um processo que foi contínuo, teve o seu começo, e aí quando a gente olha para trás hoje, a gente vê como ele caminhou, né, tanto da atenção básica quanto da saúde mental aqui no nosso município. Então não tinha uma definição muito clara lá atrás. E com o caminhar do tempo, o processo foi acontecendo, a atenção básica entendendo o papel ali, né, de norteadora do cuidado, complementada com a equipe de saúde mental que também começou a passar por essa estrutura, e juntos ocorreram construções, né, de várias situações em saúde mental que eu passei lá no território quando eu estava lá e que as outras equipes também passaram. Mas a gente começou a entender que o processo ele é contínuo e fortalecido por ambas partes da estrutura. Não só a saúde mental trabalhar sozinha e nem só a atenção básica trabalhar sozinha, mas por uma união, né, de saberes e de construção de cuidado ao usuário. E esse cuidado dentro do território, dentro, né, que é muito do território. Importante, né? Sempre dentro do território, Lúcio, porque o paciente, ele não é do especialista ou da equipe da especialidade, ele é da atenção básica, né, que é a porta de entrada, que é quem tem esse vínculo, né, mais próximo tanto com a família quanto com o usuário, com a criança, com o idoso, com a gestante, né, não só o paciente portador de saúde mental, mas com toda a estruturação da família. É a atenção básica que tem esse acompanhamento contínuo, diário, mensal, semanal, né, com essas pessoas lá no território. Através do vínculo do agente comunitário, do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem, do médico, né, da equipe da farmácia, da recepção, que está ali todos os dias para fazer a manutenção desse cuidado contínuo. Era mais essa lógica hospitalar, né, entrava em crise, internava, depois voltava esperando a próxima internação. Era assim que acontecia, né? No caso do Chico, né, por exemplo, o Chico, quando eu cheguei aqui, ele ficava 2 dias em casa. Ele passava por internações recorrentes. A família tinha um estigma, a equipe tinha um estigma, né, de como a gente faria o cuidado do Chico, ninguém sabia direito como fazer. A gente não tinha apoio da equipe de saúde mental na época, para construir o que, como, quem fará o que, né, para a gente reorganizar o processo do cuidado do Chico e dos outros pacientes de saúde mental. Então ele ficava mais hospitalizado do que em casa. Ficava ali 2 dias de alta hospitalar, pai dele estava ali de novo na UBS pedindo por uma nova internação, porque era mais fácil ele ficar fora do seio familiar do que inserido no seio familiar ou na comunidade. Era mais fácil ver ele longe, né? E aí era isso, eram recorrentes internações, não só com o Chico, mas com outros casos de saúde mental mais graves, mais complexas aqui do município. Era internar, para resolver o problema. Você lembra quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse processo de cuidado em saúde mental? Medo, despreparo, falta de apoio, não tinha fluxos definidos, equipe totalmente despreparada, falta do matriciamento, falta de buscar por uma equipe estruturada que sentasse com a gente, que desenhasse o que faríamos
para acompanhar de uma forma mais eficaz, mais eficiente, os casos mais complexos em saúde mental. A gente apagava os incêndios, mas a gente não tinha uma continuidade de acompanhamento, não era eficaz, não era assertivo na época, né? Não que a gente errava por querer, a gente não sabia fazer. Sim. A gente não conseguia fazer sozinho e a gente não tinha o apoio necessário na época para construir algo mais solidário. Né? Eu lembro que na época de equipe de saúde mental, a gente tinha uma psiquiatra que vinha esporadicamente. Perfeito. A cada 15 dias, ela não morava no município. Sim. Tínhamos 2 psicólogos, um ficava na educação e o outro na saúde. Não tinha como eles se reunir para pensar em política pública, cada um estava ali tentando fazer o que conseguia, né? Na verdade, era extremamente insuficiente, né? A equipe que existia na época, não que eu esteja culpabilizando eles, é porque a estrutura era ruim mesmo, não era culpa da equipe, né? Era que o serviço ele não tinha uma estrutura por falta, inclusive, de profissionais de saúde mental mesmo, né? Que tivessem como reorganizar esse processo. Era uma psiquiatra mesmo que vinha, a maioria das vezes ela trocava muita receita, né? Fazia transcrições de receitas de uso contínuo desses pacientes, até porque a atenção básica não tinha também essa estrutura do acompanhamento. Estava todo mundo se reorganizando no processo, Lúcio. Foi um começo bem conturbado. Mas depois que a gestora, né, entendeu a necessidade de uma reestruturação em saúde mental e que começaram os passos, aí sim a gente começou a reorganizar os processos e conseguir chegar no que a gente tem hoje. Falta muito, mas a gente melhorou bastante. Quando a gente olha para o passado, quando a gente olha hoje como nós estamos, a gente percebe que nós caminhamos bastante. Teve uma evolução muito positiva. Eu cheguei em 2013. Ah, você chegou então, depois. Então, sim, você já estava, a doutora Patrícia já estava, né? Então, sim, já estava começando a pavimentar essa estrada já. Sim. Né? E o que eu percebo? Que com a chegada da doutora Patrícia mudou muita coisa. Mudou Foi sim. aí que a gente começou a sentar todo mundo, se reunir, né? Pensar em curto, médio, longo prazo. Sim. Foi com a chegada dela mesma, porque eu me lembro que os casos mais complexos, além do Francisco, era algo que a gente tinha para quem? Para quem nós vamos ligar? A gente já sabia agora para quem a gente ia ligar, a gente pedia apoio. Ela já foi comigo fazer visita em pacientes de saúde mental que a gente não sabia que norte dar, por onde começar, né? Que medicamento o nosso médico da estratégia de saúde da família pode dar ou para tentar no mínimo estabilizar esse quadro, o que a gente tem que fazer? Então, ela ia nos norteando ali no início com o apoio matricial, que é extremamente importante para as equipes de estratégia de saúde da família. E a gente tinha agora para quem recorrer, né? Para quem pedir auxílio, para quem pedir apoio. E aí a equipe começou a ser estruturada justamente nessa época mesmo, da sua chegada, da chegada da doutora Patrícia, que aí a situação em saúde mental ela começou a mudar aqui no nosso município, começou a ser construída, na verdade. No caso do Chico, além do sofrimento psíquico, ele enfrentou uma leishmaniose. Parece que as questões clínicas dele, até que a saúde clínica dele é boa, né? Ele não era muito de estar indo na UBS, né? Ele ia mais, ele não ia consultar. Ele frequentava a UBS? Como que era? Ele frequentava. Ele ia lá na UBS, a gente, na recepção da unidade, nós tínhamos uma mesinha e ficava uma garrafa de café. E o Chico, não sei hoje porque eu não convivo mais, né? Mas o Chico gostava muito de café. Então ele ia na UBS diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, tomar café. Então ele frequentava. Ali ele não tinha resistência de entrar na unidade de saúde nenhuma. Ele entrava, ele tomava café, ele conversava ali um pouco e ele ia embora. Mas a parte clínica do Chico a gente fazia. Junto com a agente comunitária, a gente conseguia coletar um sangue do Chico, né, ali com a equipe. A agente comunitária dele na época era a Sueli, então se precisava ir para o dentista, junto com a Sueli a gente tentava de alguma forma levar ele, porque a gente tinha dentista também na unidade de saúde, mas ele era meio arredio para os cuidados, né? Mas o contato dele com a equipe ele era positivo. A gente tinha mais receio, né? Eu vou falar essa palavra, um pouco mais de medo quando o cuidado era no domicílio.
porque eu acredito que o Chico associava o domicílio com a internação. Isso. Então, quando a gente chegava no domicílio para oferecer o medicamento, porque lá na frente, depois a gente, com o apoio da doutora Patrícia, a gente organizou a questão do dar a medicação contínua para o Chico, para evitar as sucessivas e recorrentes internações, nós combinamos e fechamos um plano de cuidado para ele, para ir lá oferecer o medicamento. Aí era o nosso medo, e aí era a dificuldade do Chico aceitar isso, porque quando a gente ia no domicílio oferecer o remédio, ele já provavelmente acabava ligando isso com as internações recorrentes que ele teve. Sim. E aí a gente tinha dificuldade, mas na UBS não, ele vinha. Ele ficava mais hostil, Ele, né? isso, ele ficava... Na casa dele, né? Só que como a gente não tinha como garantir a vinda dele todos os dias, a gente preferia ir tentar dar no domicílio, porque a gente teria certeza que o medicamento ia ser dado, né, fornecido, administrado, do que ficar esperando ele vir na unidade. E se ele não aparecesse, Sim. né? Então essa foi uma tentativa, né, de irmos lá medicar. Eu lembro que no começo eu cheguei a acompanhar algumas vezes, eu chegava para medicar, ele falava assim, vou te enfiar uma faca, vou te matar, vou te enfiar uma faca. Aí falava, não, Chico, toma o remédio, depois você mata. Ele tomava o remédio e não acontecia nada, ele não matava ninguém. Mas ele tinha que falar alguma coisa, tipo assim, eu vou te matar, vou te enfiar uma faca, vou te bater, vou dar um na cara. Mas aí não, toma o remédio, depois você bate, depois você mata. Ele tomava o remédio, depois ia dar um cigarro para ele, uma banana, um negócio. Né? E hoje está tranquilo, hoje, né, o pessoal consegue administrar o remédio sem muitas intercorrências, né? A Rosinha e a Paty, elas não trazem demanda, né? Sim, no começo ele ameaçava, ele jogava, o que ele tinha na mão de objeto ele jogava, né? Ele jogava prato, ele jogava copo para se defender. Sim. E era por isso que a gente sentia tanta trava, né, na questão da medicação do Chico. Na época, como nós éramos todas meninas, mulheres, né, profissionais do sexo, né, feminino, o que a gente fez? Nós pedimos para Carmen, na época, que era a nossa gestora, colocar uma figura masculina para fazer a medicação do Chico. Nós fomos tentando adaptar de acordo com o que era possível na época para ter menos risco da gente apanhar, porque a gente tinha medo de apanhar, de agressão física, né, por conta dele, de algum objeto. E aí eu lembro que o contato foi feito com o técnico de enfermagem Carlos, e aí ele começou a fazer a medicação supervisionada do Chico no domicílio. Sim. E deu certo, né? Ele era bem tranquilo. Ele é brincalhão, né? Brincalhão, sim, sempre foi, até hoje ele é assim. Mas eu lembro que com o Carlinho deu certo na época. Ele ficou muito tempo medicando o Francisco. Teve uma audiência em 2014 e nessa audiência a Sueli, né, a agente de saúde, assumiu essa responsabilidade de ser articuladora com a família, né, esse suporte familiar. Então a gente já tinha a figura da Sueli, a gente já tinha o Carlinhos que ia medicar em casa. Sim. E aí veio uma leishmaniose, a gente enfrentou uma leishmaniose. Como foi tratado o Chico, né, como foi tratar a leishmaniose? Foi uma situação complexa porque a leishmaniose ela exigiu uma internação, agora não mais por conta da saúde mental, mas pela situação clínica, né? E a leishmaniose é uma doença grave, a gente precisava intervir e de alguma forma cuidar do Chico. E aí foi uma outra situação difícil que nós enfrentamos, mas com o apoio da Sueli na época, que era a nossa ponte ali entre a tentativa de um contato familiar, os vizinhos que apoiavam de alguma outra forma, nós tínhamos a Sueli, né, que ajudava nesse contexto. E ela ficou, inclusive, de acompanhante com ele, né? Ele foi hospitalizado em Ilha Solteira para o tratamento da leishmaniose. Ficou alguns dias internado, eu acredito que uma semana, porque geralmente, porque eu não lembro certinho as datas, mas geralmente uma semana de hospitalização para o tratamento, né? Com uma medicação específica para leishmaniose. E ela dividiu ali o cuidado com uma irmã, né? Então, assim, o acompanhamento ele foi feito, foi eficiente. Tanto foi eficiente que o Chico está aqui com a gente, né? E a leishmaniose é uma doença grave, como eu citei.
mas foi tudo através de como faremos, de que forma faremos, quem vai. Tinha uma rede de apoio Tinha agora, uma rede de apoio Foi formada agora. uma rede de apoio. Foi formada, exato, porque Isso. quando eu cheguei a gente não tinha essa rede de apoio. Sim. Né? A gente enxugava gelo e não conseguia sair do lugar em relação ao tratamento dele, de saúde mental. Eu acredito, Lúcio, e eu acredito que os outros gestores também, que tiveram uma vivência na prática, a gente consiga enxergar de uma forma mais, não mais eficaz, não é essa palavra que eu quero dizer, mas de uma forma mais prática. Como que é lá? Como que é o cuidado lá, na ponta? Teoria, porque às vezes a gente olha a teoria, a gente imagina como é. Quando você vai para a prática do cuidado, você já viveu aquilo. Então, eu sei o quanto é complexo cuidar do paciente de saúde mental, né? Eu tenho essa vivência hoje. Eu consigo falar para você com propriedade que quando eu era lá a coordenadora da equipe, e o amadurecimento profissional também, ele vai trazendo para a gente uma forma mais possível de enxergar na realidade ali, que aquilo lá não é só uma teoria, que a dificuldade ela é de verdade, a gente tem uma dificuldade. E que o apoio que a gente consegue com a estruturação do serviço, né, que a gente viveu aqui em Pereira, Barreto, que a estruturação do serviço, juntos, a atenção básica, com a equipe de saúde mental, que a gente consegue redesenhar, né, o caminhar do paciente, de como ele era, de como ele estava, para como o tratamento mesmo, propriamente dito, a prática do tratamento entre os serviços, complementando um ao outro, como que isso faz uma evolução realmente acontecer, né? Quando eu olho para trás, hoje eu consigo falar para você com propriedade, que, lógico, que eu fui crescendo profissionalmente, então isso vai fazendo a gente enxergar que a saúde mental, ela é muito importante, assim como a atenção básica é importante, e que um serviço não consegue fazer o outro sozinho, que a gente precisa se complementar, né? E que quando eu olho para trás e vejo os nossos pacientes, porque eu tô na história daqui, né? Eu cheguei aqui lá atrás, em 2011, quando eu olho para trás junto com vocês, que chegaram praticamente junto comigo, a gente olha os casos tão positivos, estabilizados, vivendo e convivendo com a família, controlados, com a saúde mental estabilizada, né? Tentando da maneira mais possível ali viver com os seus familiares, né? No dia a dia, frequentando uma unidade básica de saúde para cuidar de outras questões que não só a saúde mental. Importante isso, né? Porque fala que é saúde mental, parece que ele não tem doença, né? Não, É só saúde mental. É um complemento, é o que eu estou dizendo. Uma equipe que complementou a outra, que juntos pensaram uma forma de conduzir o caso para estabilizar o caso. A saúde mental está estabilizada, mas e o restante? O restante também precisa ser cuidado, né? A dona Joana, ela não tem só a parte psíquica, ela tem a parte de saúde da mulher que precisa ser acompanhada, né? Então, uma rede, uma saúde, ela complementa a outra, né? Uma estrutura de saúde complementa a outra estrutura de saúde. Isso é muito bom, né? Eu participei do Janeiro Branco agora junto com vocês, e eu realmente saí de lá emocionada. Emocionada porque eu vi pessoas lá, que eu via lá atrás, eu vi lá naquele dia no desfile, totalmente estabilizada. Totalmente participante ali junto com vocês da equipe. Sendo protagonista da vida dela, sendo protagonista da própria vida. Então, quando você olha isso, né, que você olha para trás e você vê isso, você fala, gente, é isso. É esse o caminho, vale a pena, né? Essa é a luta antimanicomial. Essa é a luta, exato. É inserir eles no contexto familiar, da comunidade, que eles vivam como as outras pessoas, né? E é muito isso, né? A gestão tem que enxergar isso. Como que é importante, lá na prática, a gente entender que temos dificuldades, que juntos a gente consegue se fortalecer e que a gente precisa continuar sentando, continuar planejando, porque não é o máximo, né? A gente está num nível bom, mas a gente ainda pode melhorar mais. E quando a gente olha, a gente vê que a gente caminhou muito positivamente aqui no município. E eu tenho vontade que a gente caminhe junto com vocês, que também tem muita vontade, porque vocês são uma equipe muito comprometida.
de melhorar ainda mais a estrutura da nossa saúde mental aqui no nosso município, né? É lógico que a gente não depende só do município para que essa reestruturação continue acontecendo. A gente precisa do Estado, a gente precisa do Ministério da Saúde, né? Mas o município ele tem uma parcela de sentar e lutar, né, por essa política pública mais eficaz, mais eficiente e avançando cada dia mais. Eu penso que é assim. A gente provoca, né? A gente provoca essas políticas públicas. Então, sim, conforme a gente vai vendo a necessidade, né? Assim, um ganho que a gente teve muito, né? Hoje a gente tem o CAPS, né? A gente tem referência, né? E aí, a gente, lá no começo, né? A doutora Patrícia e a dona Carmen conseguiu, né, a gente fazer uma articulação com o Hospital das Clínicas para o Chico fazer a eletroconvulsoterapia. É uma viagem que gera um custo, é uma distância de mais de 600 quilômetros para poder viajar. Sim. Né? Só que isso foi mantido, já passou pela Márcia, né? A outra secretária de saúde, que investiu também bastante em saúde mental, né? E você deu continuidade a isso, né? Sim. Como que você vê a importância disso, da gente uma também... gestão para outra, né? Isso. Essa continuidade de uma gestão para outra. É assim, como eu disse, conforme o caminhar das coisas, né, que foram acontecendo, a gente viu que a evolução do Chico ela foi acontecendo de uma forma muito positiva, né? A introdução da eletroconvulsoterapia no começo, que eu né, já estava aqui, todo mundo assustou, falou, nossa, mas que terapia é essa, né? Isso, né? Isso existe ainda, isso né? existe, né? Porque lá na época dos hospitais, né, dos manicômios, existia isso. Mas conforme, e assim, a gente acredita, né, no acompanhamento da doutora Patrícia desde o começo. O acompanhamento dela sempre foi muito eficaz. E quando ela veio com essa terapia nova, né, que aí as coisas foram acontecendo, a gente viu que ele teve uma evolução gigante do quadro dele de saúde mental. E por que interromper? A gente tem que manter, porque a evolução está sendo positiva, o acompanhamento está sendo eficaz, mesmo que ele esteja sendo custeado, né, em alguns momentos pelo município, que é a questão da viagem, o motorista, né, a técnica de enfermagem que acompanha, é um investimento necessário para o cuidado positivo, né, do nosso caso de saúde mental tão complexo aqui no município. Então, não tem como não continuar acontecendo. Temos que manter. Uma coisa que meu coração enche de felicidade, que não ficou só no Francisco, né? Não. Outros pacientes também, né? Foram inseridos nesse tratamento, né? Então outras pessoas também já vai junto, já aproveita e vai junto. A gente conseguiu, né, uma parceria lá e a gente consegue ser atendido, né, é um serviço de alta complexidade. Alta complexidade, né? Tanto que aqui na região a gente tem Rio Preto, né? Se quiséssemos trazer para mais próximo seria Rio Preto. E ninguém sabe se em Rio Preto vai ter a mesma eficácia que acontece lá hoje. Então, para que trocar o certo pelo duvidoso? Então, a gente prefere manter, né, esse acompanhamento, vendo aí que está tão positiva a evolução dele, do que interromper ou mudar a referência, né, e correr o risco de retrocedermos, né, na história do Chico e dos outros casos. E foi uma fala sua muito importante, Lúcio, foi a questão do CAPS. Ele não foi credenciado no Ministério da Saúde no início, né? Sim. O CAPS, ele foi mantido, ele foi custeado pelo município por alguns anos, antes do credenciamento através do Ministério da Saúde ter sido aprovado. Sim. Por quê? Porque se acredita, né? Já se acreditava desde a Carmen, e isso vem acontecendo, passou pela Márcia, né? Sim. E a gente também acredita muito que a importância, a estruturação, a reestruturação da equipe de saúde mental no município mesmo, na época que a gente estava custeando sozinho. Sim. Sem esse apoio financeiro do Ministério da Saúde, né? Que veio para nos ajudar, que não paga a conta integralmente, é importante lembrar isso, né? Mas que veio como um plus aí para ajudarmos, né, uma contrapartida. Sim, uma contrapartida do Ministério da Saúde, mas que não é suficiente para bancar tudo. Mas o município vai continuar. Eu acredito que o município vai continuar, acredito muito, é para isso que a gente luta todo tempo, para que as coisas evoluem cada vez mais, que não tenha um retrocesso.
pegando numa linha histórica do tempo, né? Dona Carmen começou, estruturou a atenção básica, uma coisa de cada vez, né? Sim. Já contratou, né, viu a importância de ter recursos humanos efetivo para a saúde mental também, aumentou o número de psicólogos, né? Sim. Eu lembro que na época a gente estava em 5 psicólogos. Sim. Quando eu cheguei só tinha um na saúde, eu era o segundo. Sim. Né? Então, né, e aí depois a Márcia, né, deu continuidade e Na contratação. no CAPES e investiu e vamos preparar um local, e aí hoje o CAPES foi realidade, o município bancou, né, custeou, né, então hoje a gente tem o CAPES, que é a realidade, né, e agora a nossa próxima luta é os leitos psiquiátricos hospitalar, que a gente não é um sonho, mas a gente já está começando a lutar. Sim, nós começamos a sentar agora com a equipe da Santa Casa, nossa, né, para dialogarmos sobre essa questão dos leitos psiquiátricos. Temos lá 2 leitos, né, montados para nossa situação real de emergência, né, que a gente precisa levar, encaminhar esses pacientes para algum lugar até que a vaga saia, né, através do CROSS. Então foi criado esses leitos na época da Márcia ainda. A gente mantém isso, mas a gente quer um pouco mais do que isso, né? A gente quer tentar aí ver o que a gente consegue fazer mais para melhorar a situação ali da questão hospitalar também. Sim. E para isso não tem outro jeito a menos que sentar e tentar conversarmos juntos, pensarmos juntos, Isso. definirmos estratégias juntos. Não existe crescimento sem diálogo, né? Sim. Sem a gente sentar entre as redes, Santa Casa, saúde mental, atenção primária, e construir. Aquilo que está bom pode com certeza melhorar. Que tipo de gestão em saúde mental você acredita ser necessária para que histórias como essa não dependam de esforços individuais, mas de políticas públicas consolidadas? Eu acredito que esforços nossos, primeiro, dos profissionais envolvidos no cuidado em saúde mental. Que é o diagnóstico do território, né? Sim. A gente tem que ter esse diagnóstico. Né? Tanto da atenção primária, quanto da equipe mesmo de saúde mental, da especialidade, né, em saúde mental. Profissionais, conjuntamente com o gestor municipal, que leve essa nossa necessidade para as competências maiores ainda, né, através da CIR, por exemplo, né, que leve esse assunto para as nossas discussões ali de colegiados, de gestores das outras realidades da região, porque não é só uma construção municipal, a gente depende de uma construção estadual, ministerial, né? A gente depende de outros níveis de atenção à saúde mental. Mas a política pública em saúde mental, ela precisa continuar essa evolução. Não dá para criar uma lei antimanicomial e parar aí. E o restante, né? E as outras necessidades que a gente tem no dia a dia, porque vocês têm várias necessidades no dia a dia. E não é só o município que precisa custear isso. Como que a gente precisa caminhar? É levando isso tudo, essas necessidades, né? Através das conferências, né? Muito né? importante. Das conferências municipais, que aí depois temos as estaduais, levar essa realidade, essa necessidade para instâncias superiores a gente e pedir esse apoio, Lúcio. Não é só uma construção nossa, é uma construção que exige um movimento aí estadual, né, no ente federal, para que a gente consiga melhorar Sim. a situação da saúde mental no Brasil, não só na nossa cidade, né, porque a gente tem muita coisa para melhorar. Sim. Eu percebo que o município, aqui é a realidade de Pereira, tira dinheiro de algo para poder colocar lá na saúde mental, mas esse dinheiro vai fazer falta ali também, mas ele vê que também é importante colocar na saúde mental, então ele se rebola para dar conta. Então a verba sempre é insuficiente. É insuficiente, né? Tanto por bancar, custear outras coisas, como você falou, a nossa realidade financeira, a gente gasta muito mais do que a gente deveria gastar, né? A gente tem muito mais de 15% de investimento do município. Isso é o dobro, né? Sim. Então, a gente vai tentando, de uma forma ou de outra, ir tocando os serviços essenciais, porque a saúde mental ela é também essencial, né? A gente precisa estar com os nossos pacientes estabilizados. Hoje a gente não tem mais hospital psiquiátrico. Sim. A responsabilidade também é do nossa, município, né?
Antes a gente tinha 3 grandes hospitais psiquiátricos para internação dos casos mais complexos, hoje a gente tem 1. Sim. Então nosso limite de vaga hoje é... E como não investir então em saúde mental? Se a gente precisa ter os casos estáveis para que eles não tenham necessidade de internação, de hospitalização, a gente precisa investir, não tem outro caminho. Mas não dá para investir sozinho. Então essa luta ela vai ser sempre contínua, Lúcio. Sim. Através das conferências, das reuniões de CIR, a gente trazer a realidade da discussão da saúde mental para a roda, para a gente tentar caminhar mais positivamente em relação a isso. Essa questão política é muito importante, né? Eu percebo que o ano passado também a gente tinha alguns vereadores que faziam questão de ir lá no CAPS, né? O Tuquinha é um deles. Verdade. E hoje a maioria dos vereadores conhece o CAPS, vai lá, participa. A gente já conseguiu algumas emendas parlamentares, né? Então essa articulação política ela é muito importante. Ela é muito importante. Ela é extremamente importante, né? Esse olhar diferente, ele precisa acontecer, né, para vocês, né, para a equipe de saúde mental, para a população que é acompanhada. Eles conseguiram enxergar como a gente, Lúcio, que teve a estabilização de fluxos, né, a organização dos fluxos municipais, eles fizeram muita diferença na vida das pessoas. Então, quando você olha para a estrutura hoje, você vê, faz diferença, né, que aquele acompanhamento, aquilo que vocês oferecem para a família e para o paciente ali, ele faz com que o paciente seja inserido de novo na sociedade, tenha uma vida praticamente normal, né? Então essa visão política para vocês e para as outras políticas públicas, né, é extremamente importante, né? É isso que tem que continuar acontecendo. E é assim que a gente espera que continue acontecendo. Legal, que a gente continue pavimentando essa estrada. Né? A gente aqui da Saúde Mental agradece muito você pela parceria, por tudo que você tem feito. É difícil vir um não. É difícil, você pensa junto, vamos tentar, vamos isso, tá? Você compra nossas ideias, né? Sim. Então a gente agradece muito você. É porque a gente sabe quanto que é importante. E como você disse, né? Eu já estive lá no passado, eu vi como era antes e aquilo que a gente tem hoje. Então, assim, é um orgulho muito grande, né? A gente vê que o nosso município caminhou aí nessa estrutura tão positiva, não só da saúde mental, mas com a atenção básica também tão reestruturada, tão diferente de antes. Quando eu cheguei no município não existia agenda médica, né? Era o paciente atendido de demanda espontânea. Chegava, era umas filas, né? Acordava de madrugada, não tinha uns negócios assim? De madrugada para conseguir vaga, né? Então iam de madrugada lá na porta da UBS. Nem tínhamos esse quantitativo todo de equipe de saúde da família. Então as coisas foram acontecendo no caminhar do tempo e nossa, quando a gente olha para a nossa atenção básica hoje, a gente tem 100% de cobertura de estratégia de saúde da família. Ainda existem municípios que não conseguiram atingir 100%. Que a gente convive muito com os outros gestores locais, tem município que não tem 100% de cobertura. Então hoje eu tenho a territorialização bem definida, eu tenho a participação, né, dessa equipe, né, que tem, com certeza temos dificuldades na atenção básica, tem muita coisa para melhorar também, mas quando eu cheguei não tinha agenda, né, então foi um caminhar muito positivo. E aí primeiro passo foi estabelecer uma agenda. E aí o usuário não entendia a importância daquilo, a equipe precisava entender a importância daquilo. Já não tinha mais acúmulo de pacientes dentro da UBS, lotados bancos, né, as salas de espera lotadas. Aí agora eu tinha um horário para o usuário, ele vai chegar no horário do atendimento dele, né? E isso causou uma certa estranheza. Até para a população. Até para a população. Eles chegavam dentro da unidade, já não tinha mais ninguém ali. Era o meu horário de atendimento. Era para mim que aquilo lá tinha sido construído. Então toda a construção ela gera um pouco, né, um receio por parte da população e por parte da equipe que às vezes não entende o processo, a necessidade de reorganizar o serviço. E aí foi acontecendo. Ali foi a primeira unidade que a gente implantou uma agenda, para depois começar a implantar nas outras, né? E deu muito certo. E esse é o caminho mesmo, a estratégia de saúde da família, ela se reorganizar para ofertar um atendimento mais humanizado, mais preciso para o usuário. Esse era o objetivo. E aconteceu, e deu certo. E a gente precisa continuar caminhando. Né? É isso.
Muito bom, muito bom. Fechou. A clínica também precisou mudar. Durante muito tempo, o cuidado foi sinônimo de internação. Mas aqui, outra lógica se constrói. Uma clínica que não separa, uma clínica que sustenta a vida onde ela acontece. Patrícia, eu cheguei aqui em 2013, né? Quando você chegou antes, quando você chegou, como era o cenário? Eu vou falar para você que assim, eu cheguei em 2012, em janeiro de 2012, e eu achei muito legal a proposta da secretária de saúde. O que foi proposto? Né? Segundo a Conferência Municipal de Saúde que tinha acontecido no município, identificou-se a necessidade da instalação de um CAPS no município devido à demanda de transtorno mental que estava acontecendo, a quantidade de internação, a forma de assistência que estava acontecendo. Daí a gestão municipal apoiou, mesmo não vindo verba federal, nem do governo. Então, aí o que foi proposto? Olha, a gente vai ter que sair desse modelo de cuidado pontual ambulatorial, que era o que era feito anteriormente, com predomínio de internações, para um modelo de cuidado horizontal. E aí foi proposto o seguinte, olha, para a gente instalar esse serviço no município, a gente vai precisar que o atendimento seja todos os dias, de segunda a sexta-feira. E com cuidado das intercorrências na Santa Casa. Então, esse foi o modelo proposto. Então, de um modelo que vinha uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, para todos os dias da semana. Então, essa foi a proposta. Tá? E aí, a assistência ela foi modificando aos poucos. Por quê? Tivemos mudanças nacionais, e dentro das mudanças nacionais foram o fechamento dos hospitais psiquiátricos, que a gente tinha uma quantidade de 3 referências para o nosso município, nós passamos a ter apenas uma referência, isso houve uma mudança significativa. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que tinha uma demanda muito grande de internações, as pessoas estavam acostumadas a vir aqui, a procurar o serviço para internar. Eles não queriam, eles só queriam ir para poder internar, só isso. Isso. Então, assim, o manejo inicial da crise no município, ou quando voltava da internação, o manejo no município, ele não era realizado de uma forma de cuidado integral, horizontal, identificando as demandas. Então, se tinha uma crise, vamos internar. Tinha uma crise, vamos internar. Tinha uma crise, medicava e ia continuando a medicação. Então, aí foi proposto pela Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da gestão do prefeito da até então, para que fosse o município bancasse até que se conseguisse a inscrição como CAPS. Sim. Tá? Então, olha o tamanho do percurso. Então, uma conferência municipal... Começou na conferência, a importância, né? É muito importante. Então, começou na conferência municipal uma demanda da população concordante com a política nacional. Sim. Né? E aí vem o município banca isso, o serviço de saúde mental, ele era inserido no ambulatório de especialidades do município. Na verdade, historicamente falando, em Pereira Barreto, foi a primeira unidade de saúde, que eles chamam de postão. Postão, sim. Né? Então, lá foi a primeira unidade de saúde, depois, com a instituição das estratégias de saúde da família, antigamente o BS, lá se tornou um centro de especialidade e a saúde mental estava inserida nesse centro de especialidade. Só que não era ainda uma equipe de saúde mental. Você lembra dessa fase nossa, né? Então, o psicólogo atendia no cantinho dele, assistente social lá, o psiquiatra aqui. Prédio, mas... Cada um fazendo as suas atribuições separadamente. E a gente até que conseguia se reunir, né? Sim, então quando havia os casos de maior demanda, maior necessidade, complexidade por envolver violências ou crianças, um contexto de maior complexidade, a equipe se reunia e tentava articular, mas foi muito incipiente. Sim, ali foi o começo, né? Isso, e a história de Pereira Barreto é incrível, por quê? Dentro desse processo de organização, acho que você vai lembrar, nós tínhamos uma paciente que ela não se reconhecia doente, tinha filhas adultas jovens que estavam pedindo socorro para a mãe que estava desorganizada, mas ela não aceitava ir no CAPS, aliás, no postão para se tratar. Isso. Então foi feita toda uma articulação para que ela fosse dar oficinas para nós. Não sei se você lembra disso. Sim. Né? E aí ela foi dar oficina para nós de
crochê, porque não, na verdade era tricô. O tear, né? Ela fazia Isso, o tear. exatamente. Então, as oficinas, elas começaram por essa senhora. Sim. Então, nós, pensando num Necessidade. projeto terapêutico singular, com que fizesse com que ela conseguisse, pelo menos, aceitar a presença dos técnicos da saúde mental, então foi começada uma oficina com ela. Então, ela foi a nossa pioneira. A primeira oficina aconteceu por ela. Sim. E uma paciente que estava em crise. Que estava em crise, mas ela só aceitava se ela fosse dar aula para os outros. Porque não é só dar remédio, não é só terapia, né? É isso, né? É enxergar a demanda É do o outro. protagonismo, é ela poder, né? E como ela Outras aceita, formas de cuidar, né? e como ela aceita chegar perto. Sim. As pessoas, elas têm que nos autorizar a estar O junto. vínculo, né? Tem que ter a formação de vínculo. Então, começa essa oficina com essa senhora. E foi muito bacana, porque aí, conforme os outros pacientes foram inseridos na oficina para ela nos orientar, a equipe começou a se formar, mobilizada em relação a esse caso, e aí veio outro caso de complexidade. E aí, mesmo estando inserido no serviço de um centro de especialidade, nós já começamos a fazer um modelo de cuidado semi-intensivo. Sim. Então, tinha tudo acontecendo lá. Pediatria, oftalmologia, fono, nutricionista, ginecologia. Estava tudo acontecendo lá, mas a gente tinha um espaço, uma sala improvisada, mas com um incentivo municipal, para que a gente pudesse começar a fazer as oficinas. E aí a história vai caminhando, fomos mudando o modelo de assistência. Como que foi mudando o modelo de assistência? Nós estávamos mais prontos para que, quando a família vinha dizendo meu familiar está em crise, nós sinalizávamos, tá bom? O que é a crise, como é a crise, precisamos avaliar esse paciente. Aí acontecia a avaliação do paciente e aí nós começamos a falar, não, mas esse caso dá para tratar no município, não necessariamente precisa da internação. E aí, tá, mas não vai internar, por que você não vai? Não, porque nesse caso, acho que a gente pode tentar dar um remédio aqui, a gente pode tentar fazer isso, e cada caso foi vendo. As famílias também tinham uma resistência de não internar, né? Porque o único modelo que eles conheceram de internar. De internar, isso. Então, nesse processo, a política nacional veio com o fechamento dos hospitais psiquiátricos. Sim. Aí a gente passa a ter apenas uma referência. Aí caminha mais um pouquinho dentro do processo e aí a gente começa com a central de regulação de vaga. Que em 2012, o acesso ao hospital psiquiátrico era muito rápido. A família chegava, trazia a demanda, se fazia uma guia de internação, a nossa unidade do postão ligava no hospital, olha, eu tô com a fulana aqui, sim, tem vaga. E não era tão difícil sair vaga, porque eram 3 hospitais de referência para a região toda. E aí passa-se agora a uma central de regulação, ter uma referência só regulada, e o modelo nacional vai mudando. Sim. Então, nosso modelo nacional foi mudando, a política também de cuidado no município foi mudando. Pereira Barreto, nós tentamos a inscrição aí como CAPS algumas vezes, e aí fechava a portaria, abria a portaria, e foi esse processo. Teve uma fase em que foi discutido em equipe, e não só na equipe de saúde mental, mas também com a gestora atual, que a gente vai ou não insistir no CAPS, já que no contexto nacional não se está mais abrindo CAPS. Teve essa fase. Será que vocês não gostariam de tentar um ambulatório de especialidades, que é o AMENTE? Sim. Aí a equipe se reuniu, foi uma fragmentação, parte achava uma coisa, a parte achava outra, mas por bem a gente decidiu, não. A AMENTE seria legal, é uma verba que vem, mas não vai atender a demanda do município. Vamos acreditar, vamos reenviar a proposta para o CAPS. E a gente já estava no prédio, né? A gente já tinha 2017, conseguido. 2019, a gente tinha um prédio já. Isso. E equipe. A equipe. Então, assim, com o apoio municipal de gestão de material, de gestão de pessoas, nós conseguimos o acesso a um prédio que tem uma estrutura incrível, né? A forma dele, ele tem um formato de um U, em que possibilita aí um circular de pessoas mais livremente. Não é
sala, um corredor, que é assustador. É um formato de U que ele deu uma integração muito legal. E aí a equipe decide que não, nós vamos fazer então CAPS. Tentamos, reenviamos proposta com a alegria de 2020. Não lembro. Eu 21, acho que 2021, que aí a gente de fato consolida, somos CAPS. Sim, começou a receber a contrapartida. Isso. Aí quando vai para 2021, para a gente poder tentar e tal, ainda não. Eles aceitaram a nossa proposta em 21, mas eu acho que a consolidação foi em 23. Sim. A consolidação foi em 23. Mesmo isso aí, 23. Isso. A verba veio em 23. Mas assim, a equipe estava focada nesse cuidado. Então, para que contextualizar tudo isso? Para que a gente possa entender que o cuidado do paciente de saúde mental, ele é de obrigação local. Do município. E eu não vou nem dizer do município, eu vou um pouquinho mais micro ainda. Isso, local, do Sim. território. Por quê? Porque aquele paciente, ele pertence a uma estratégia de saúde da família, aí ele pertence ao município dele, e a gente tem que tomar esse cuidado. Antigamente, quando a gente ainda estava no centro de especialidade, já aconteceram muitas vezes o paciente portador de transtorno mental está com um problema cardíaco, um problema de diabetes, pressão alta. Daí você perguntava para ele, e aí, onde que você trata da pressão? Onde que você trata da... Não, mas eu tô aqui. Não, os seus cuidados de saúde. Então, teve-se que repensar a cultura também de orientação do paciente e dos próprios funcionários. Sim. Então, como que vai ser isso? Olha, a pessoa tem questão de demanda de saúde mental, mas ela também tem um corpo que precisa ser cuidado. E aí onde começa a surgir uma comunicação que não foi tão tranquila, mas se fez necessária, de mobilizar também a atenção básica. Sim. Olha, como que nós não podemos fazer para que esse paciente que está com problema cardíaco, está com diabetes, está com pressão, seja também tratado na unidade? Então começou-se esse processo e mais para frente um pouquinho, a gente começa assim, tá bom, o paciente está estável, está com a pressão controlada, com diabetes controlado, a gente precisaria que vocês aí da atenção básica também cuidassem da saúde mental dele. Então, tem todo um percurso, né? Falando especificamente do documentário do nosso paciente, né? Gostaria de trazer que, assim, ele... Anteriormente, até 2012, ele só pertencia ao postão. Né? Então, por mais que tivesse uma unidade de saúde, de estratégia de saúde da família, pouquíssimos quarteirões da casa dele, pela complexidade, pela gravidade, pelas questões que tinham mais que uma pessoa adoecida na casa, era uma alta complexidade. Ele acabava pertencendo somente ao postão, né? E aí ele traz essas questões, tinha um histórico de muitas internações. Então ele adoeceu a primeira vez na adolescência. A primeira crise dele foi na adolescência. Então depois disso ele teve muitas internações. A gente tem que checar isso daí, mas eu acredito assim, que foram absurdamente, eu acredito que quase umas 50 internações. É muita internação. A pessoa fazendo uma revisão de pontuários, foi mais de 60. Mais de 60 internações. Entendeu? Assim, é muita internação para um ser humano só. Quantos meses da vida ele não passou internado? Em situação de crise, sendo contido por violência, né? Então, assim, não é à toa que quando ele via um carro de prefeitura, ele quebrava. Sim. Uma ambulância, ele quebrava. Por Ele quê? achava que ele ia ser violento. Exatamente. Então, ele veio nesse processo aí desde a adolescência, né? Então, assim, ele não se tornou um adulto e depois adoeceu. O caso específico desse paciente, ele é um caso clássico de esquizofrenia de início na juventude. Homem, jovem, que iniciou os sintomas na juventude. Ele até conseguiu trabalhar até um pouco, mas depois não conseguiu mais. Não conseguiu mais, teve essa desorganização e múltiplas internações. E aí ele volta, e assim que ele volta da internação, não é mantido o tratamento dele. Por quê? Ou por desconhecimento, ou porque o paciente não aceitava mesmo. Estou adoecido, preciso tomar uma medicação. Não tinha assistência. Né? Isso, a família estava adoecida, não tinha assistência de orientação para
para que, olha, tá tudo bem, ele internou, ele voltou melhor, mas agora a gente precisa cuidar para não entrar em crise de novo. Sim, manter. Não mantinha o tratamento, então logo, novamente, entrou outra crise, internação. outra internação, outra crise, outra internação, outra crise. E aí a família ficou com aquela cultura de que ele só fica bem internado. Sim. E se puder ficar a vida inteira internado, É melhor. pra gente é melhor. Né? Por quê? Porque em casa ele ficava agressivo, hostil, a família ficava com medo, os próprios vizinhos ficavam com muito medo Sim. do adoecimento dele, Sim. porque era complexo, né? Então, tá. Então, o que a gente pode fazer para esse paciente que tinha mais de 50 internações, para que a gente pudesse? Ele já tinha usado vários antipsicóticos, só que não mantinha o tratamento depois de egresso e a família não tinha mais força psíquica, porque tinham envelhecido, porque tinha outras doenças na família, os pais idosos também estavam adoecendo. Então, a gente falou assim, tá, mas a gente já chegou no top das medicações antipsicóticas e a gente não conseguiu. Quando ele foi trocando os antipsicóticos, aí ele chega na clozapina. Quando ele entra na clozapina, ele apresenta uma alteração no hemograma dele. E aí, é da clozapina, não é da clozapina, é da clozapina, não é da clozapina, ele teve leishmaniose. Né? E aí, há-se uma grande confusão. Nós médicos erramos muito, porque ele dá entrada com a suspeita de alteração por conta da clozapina, e depois suspeita-se que ele é alcoolista, e ele não tem antecedente de alcoolismo, mas no ruído de comunicação até alcoolismo foi para a ficha dele. E depois faz-se mais exames, porque aí começou a apresentar uma febre que não cessava e tal. E aí fala assim, não, mas espera aí, que isso é leishmaniose. Aí fecha-se o diagnóstico de leishmaniose, ele fez o tratamento. Então, é um percurso extenso de cuidado. Nesse percurso, a gente já tinha que tirar a clozapina e ele já estava em processo para iniciar a eletroconvulsoterapia. Sim. Por quê? No Brasil, vamos falar especificamente da política nacional, nós temos pouquíssimas referências de eletroconvulsoterapia. Tem sim instituições de escola, né? Então, uma das referências foi o Instituto de Psiquiatria. Né? Então, nessa referência do Instituto de Psiquiatria, nós conseguimos encaminhá-lo para uma avaliação. Eles fazem toda uma avaliação, um monte de exames. Isso não foi tão fácil fazer, porque ele não estava tão estável assim. Ele começa a fazer eletroconvulsoterapia. O deslocamento não foi tão simples, porque é uma distância muito longa da capital de São Paulo. E aí, mesmo assim, aí vai a equipe de enfermagem. E aí, no começo, a gente tentou que a família fosse junto, mas teve outras complexidades. Aí, o município assume esse caso. Até judicializou, né? Foi judicializado, o município assume o caso, de cuidados mesmo. Então, assim, para garantia da assistência medicamentosa, o município medica ele 2 vezes por dia. O município acompanha ele durante o procedimento de deslocamento até São Paulo para a realização da eletroconvulsoterapia e depois na volta para cá. Então, nesse percurso, a família foi envelhecendo ainda mais. Primeiramente, a mãe mais adoecida precisa sair de casa, depois o pai precisa sair de casa para que os outros irmãos possam cuidar. Os irmãos que estavam na casa, que também tinham as próprias limitações, também saem da casa. E assim, eu não tenho exatamente a data, mas eu acredito que deve ter quase 10 anos que ele mora sozinho. Então, assim, é um paciente que tem um transtorno mental grave, que mora sozinho, que a família, depois da judicialização, a família ela pega o próprio benefício dele, custeia a marmita para ele, né? Custeia o cigarro, porque ele é tabagista, e assim, de todos os males, por mais que a gente entenda que o tabagismo ele causa problemas, câncer, efizema e outras múltiplas doenças, da gravidade desse paciente, é um lugar que a gente não vai pegar, a gente vai só aceitar. Tá bom, ele é tabagista, ele mora sozinho, ele tem uma assistência que a família paga o tabaco, a família paga a marmita, ok? E a família paga a marmita de outro município.
Então, eles não estão na cidade. Está longe, está mais de 600 quilômetros. A família está a mais de 600 quilômetros, mas tem toda essa articulação com o suporte do município, né? Para que ele consiga receber a cuidar da alimentação. A família também manda roupa com uma certa regularidade, conforme é dedicado que precisa. E o município abraçou, né? Abraçou tanto para dar os cuidados diários para ele, né? Olha, ixi, ele tá com tosse, teve febre, vai ter que fazer um raio-x. Como é que a gente leva ele para fazer um raio-x? Por quê? Mediante o quadro grave que estava, hoje ele está menos grave, mas não teve remissão completa. E a gente tem que lidar com isso na saúde mental, porque nem tudo vai ficar, nossa, lavou, tá novo. Não, não é bem assim. Às vezes as nossas conquistas, elas são de autonomia, de circular na comunidade. Hoje a comunidade o aceita. Sim. Tem uma situação ou outra menor, mas hoje a comunidade o aceita. E quando alguém mexe com ele, ele não mexe com ninguém. Ele não mexe com ninguém, mas quando mexe, aí ele se altera. Então a comunidade o aceita, então ele é aceito na padaria. A moça da padaria sabe quem ele é, o moço da padaria possibilita com que ele tome um café, ele tem vínculo, ele é aceito pelos vizinhos. Né? Ele é daquele jeito, não é porque a gente vai sentar e fazer múltiplas horas e horas de conversa, não. A gente entrevistou a Dona Ivanete, entrevistou a padaria e a conveniência, e o pessoal aceita ele muito bem. Do jeito que ele é. Como se fosse um agregado da família. A comunidade o abraçou. E é isso que a gente está falando. Quando um outro desavisado. Desinstitucionalização, cara, é isso. Eu vou falar para você, arrepio toda. Porque é isso. Ele está com remissão parcial dos sintomas, acolhido por toda a comunidade, sendo portador de um transtorno mental grave, com remissão parcial, que tem autonomia. Ele não está preso dentro de um manicômio. Não. A cidade é o lugar dele. O que ficou para ele, o que sobrou para ele foi o território. A única coisa que sobrou para ele foi o território. Porque assim, a mãe tá longe, o pai faleceu, os irmãos, cada um no seu canto. Então, o território sobrou para ele, a padaria sobrou para ele, a comunidade, a moça do espetinho que respeita ele, que vai... Isso. Então é isso, Lúcio. Eu acho que falar de desinstitucionalização, falar dos cuidados, é permitir com que cada paciente portador de transtorno mental seja assistido na sua necessidade. Se precisa fazer eletroconvulsoterapia para remissão parcial ou total, que proporcionemos isso. Na hora que falou isso, eu falei, você está louco, vocês vão dar choque nele, isso aqui é condição, isso é um absurdo, eu não estou acreditando que isso existe. E aí eu vi, quando ele voltava, me quebrou no meio. Sabe? Então, quem me conhece, deveria conhecer, porque é muito fácil demonizar. E hoje, o que acontece? A eletroconvulsoterapia, eu vou usar a expressão, não é dada a seco. Se faz uma avaliação pré-anestésica, durante o procedimento é aplicada uma anestesia breve, tá? Com analgesia, com anestesia breve. Pra quê? Porque a pessoa não sofra. Não é esse choque, nossa, vão dar um choque. Não é tortura. Você vê, eu vou te torturar agora, porque você não me obedeceu. Isso. Então, assim, a eletroconvulsoterapia, ela é hoje um procedimento de altíssimo padrão, tá? Que não é para sofrimento do paciente, não é castigo, é remissão de sintomas, é vida, né? Remissão de sintomas, o quê? Parcialmente ou totalmente. Então, se o paciente precisa de eletroconvulsoterapia, que ele tem acesso. Se o paciente precisa de medicamento, que ele tem acesso. Se o paciente precisa de inserção na comunidade, que ele tem acesso. Esse paciente, ele não conseguiria a inserção no mercado de trabalho. Então, não dá para a gente trabalhar essa faceta com ele. Sim. A gente também não conseguiu trabalhar a faceta com ele de uma interação amorosa sexual. Por quê? Por conta da questão do funcionamento dele. Mas ele está inserido numa comunidade, ele é respeitado, ele existe nessa convivência comunitária. Então, eletroconvulsoterapia, medicamento, estimulação magnética transcraniana. Ele não faz, porque é para outra indicação. Mas também, se o paciente precisa, nós temos que ofertar isso para ele. Por que não? Tudo que for necessário precisa ser feito. E chega uma hora que esgota os recursos. No caso do Francisco, eu lembro, esgotou um monte de recursos. E apareceu o eletro também.
Então foi um recurso que já tinha sido esgotado um monte, né? Trocou um monte de remédio, né? Então, pensando nessa questão do paciente ter acesso, né? Como que você vê a importância da atenção básica? Porque antes, quando eu cheguei aqui, o que eles falaram? Era aquele modelo que a pessoa chegava de madrugada e ia atender tantas pessoas e era aquilo. E aí, com a administração do Arnaldo, contratou a dona Carmen, ela teve esse olhar para a atenção básica, né? E eu lembro que você ia na atenção básica, você ia fazer um matriciamento. Como que foi? Como que você vê a importância de estar a saúde mental e a atenção básica primária ali junto? Porque ele não é só uma mente, ele existe um corpo, né? Então ele precisa ter acesso. E muitas vezes os pacientes de saúde mental ele não é reconhecido ele não é reconhecido nessa unidade onde ele pertence, que é o território, que é tudo isso que a gente está falando, né? Como que foi essa questão do matriciamento? Como você vê a importância disso? Então, a gente vai retomar o que a gente já falou, que a mente ocupa um corpo e esse corpo precisa ser cuidado. Sim. Então, a partir do momento que é identificado que o paciente de transtorno mental ele não pertencia à atenção básica, ele só se vinculava nos cuidados em saúde mental, então foi feito esse trabalho de que, calma, a gente precisa inserir também na atenção básica. É fácil não, até hoje a gente ainda tem as dificuldades. Tem várias formas. A gente tem dificuldades. Mas estar junto, fazer junto, discutir caso a caso, foram tentados vários modelos, educação continuada, discussão de caso, visitas programadas. Não tem uma receita, fórmula mágica, não tem uma receita. Acho que cada situação demanda uma forma de pensar a situação. Falar para você que matriciamento é fácil, não, porque é uma intersetoriedade, são setores diferentes. E aí começa aquela, você está me empurrando no serviço, não é meu, é seu. Não, o paciente é do território, ele é do município, então ele é de responsabilidade de todos. Todos temos que estar prontos para cuidar. Mas é fácil não, demanda muita energia, é muita energia envolvida para que as coisas comecem a acontecer. Depois que começa, vai. Então, não tem uma resposta certa, né, que seria um matriciamento, que seria discutir, partilhar cuidados de uma única pessoa, ter vários atores envolvidos, vários setores envolvidos para cuidar de uma única pessoa. Especificamente desse paciente, teve a Secretaria de Assistência, a Secretaria da Saúde, as questões comunitárias, judiciário, equipamento fora do município na área da saúde, o setor de transporte. Olha quanta gente envolvida para cuidar de uma pessoa só. Né? E falando nessa questão de um monte de pessoas envolvidas para cuidar de uma pessoa, a gente também tem que ter essa clareza. A eletroconvulsoterapia não deve ser endemonizada, o medicamento não deve ser endemonizado, nem a internação. Então, tudo é avaliado conforme o que a pessoa está apresentando naquele momento. Se ela precisa de um copo de água, que a gente dê apenas um copo de água e uma mão no ombro. Se ela precisa de um medicamento, que seja dado. Se ela precisa de uma eletroconvulsoterapia, que seja feita. Se ela precisa de uma internação de um hospital psiquiátrico, que seja realizado. Se ela precisa de uma internação em uma comunidade terapêutica, que seja realizada. Então, eu vou dar um exemplo que é muito mais fácil de entender. Se eu tenho pressão alta, de fácil controle, eu vou pegar na atenção básica. Se a minha pressão é alta, o médico da atenção básica trocou os medicamentos, eu mudei estilo de vida e ela continua alta, eu preciso de um especialista. Se eu infarto, eu preciso de uma UTI. Eu preciso de uma UTI. Eu saio da UTI, eu tenho que passar com o especialista. Eu infartei, saí da UTI, passei pelo especialista, estabilizei, mas eu preciso fazer o controle. Eu volto para a atenção básica. Então, a gente tem que entender que cada situação exige um cuidado e esse cuidado, ele pode e deve ser ofertado nos diferentes equipamentos. Muito bom, muito bom. Lá atrás a gente conversava, uma vez você falou para mim que talvez hoje você faria diferente, que você viu como se fosse um dos erros o município ter assumido o caso esse caso. Como você vê isso hoje? Você tocou numa ferida complicada. Que eu falo que foi seu maior acerto.
Eu vou falar, não, foi um dos maiores acertos que a gente fez na vida. Foi garantir ele ficar aqui no território, ele cuidar, a gente cuidar dele. É uma política, o Estado teve que investir nele. Né? Isso. Então você tocou num ponto aí, eu acho que assim, seria até uma ferida, vamos dizer. Foi feito toda a ação que tinha que ser feita. Só que, você usou a palavra Estado, né? O Estado se fez muito presente e na presença tão importante do Estado, a família se tornou menor. Sim. Então, você me perguntou, né? Tudo isso foi feito pensando em quê? Na desinstitucionalização. Sim. Né? Mas, com o percurso que a gente faz, com os anos, com o trabalhar, com maturidade, eu identifico que às vezes tem que ter um equilíbrio um pouco melhor de o Estado fazer tudo que é de responsabilidade, mas nós não podemos desresponsabilizar as famílias. Então vamos dizer a palavra erro. Eu errei quando eu, conjuntamente com a equipe, que eu acho que todo o município, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, com todas as resistências que a gente tinha, mas a gente abraçou e o Estado foi muito grande. O Estado, saúde, assistência, para poder cuidar. Então, hoje, o que eu tenho buscado fazer nos atendimentos dos outros casos? Um equilíbrio. Um Estado que não seja tão grande e a chamada da responsabilidade para a família e a rede de apoio. Então, meu erro, e eu ainda deixo, eu entendo que você fale que foi meu maior acerto, mas se eu tivesse que falar em erro, é que o Estado foi muito grande. A gente, quando assumiu as responsabilidades, gradativamente assumindo, a gente acabou falando, família, tá tudo bem. Devido à peculiaridade do caso, né, eu vinha como conselheiro tutelar, né, então tinha lá um dos direitos fundamentais, que é o direito da convivência familiar e comunitária. E os vínculos fragilizados da família, o que sobrou para ele só foi o território, eu não conseguia enxergar ele em outra cidade. Você tocou no ponto assim, durante o processo que foi judicializado, teve uma audiência no fórum, teve presente os outros equipamentos, a família, só ele que não estava. Sim. Né? Olha como a gente chegou nesse nível, porque assim, sobre a vida dele, ele não estava presente. E ele estava presente. Né? A gente colocou que ele não tinha capacidade de opinar, mas ele deveria estar presente. Né? Então, assim, quando todos ali tomam uma decisão de fazer acontecer, ele não opinou. Mas naquele momento só tínhamos duas opções a princípio expostas. Leva ele internado para uma instituição na mesma cidade em que a irmã está, internação psiquiátrica. Na mesma cidade que a irmã está, e aí é responsabilidade de um outro município, como a política pública que seria feita lá, a gente não teria controle, ou o Estado se faria enorme e ele permaneceria no município. Então, na audiência que teve, que o interessado não estava presente, acho que é importante registrar isso. Então, a gente está fazendo a política de desinstitucionalização, autonomia do sujeito, mas nem na autonomia do sujeito o sujeito estava presente. Então, a irmã estava, mas ele não estava. Ele não estava. Então, o autor de direito da própria vida não respondeu por si. Considerando que ele... ele já era curatelado, ele tinha um transtorno mental. Mas ninguém escutou ele. Mas ele não foi escutado. Ele foi escutado indiretamente, mas isso não é fala verbal. Ele foi escutado indiretamente como ele se portava no território. Né? E aí, qual que foi a questão que foi um grande embate? Se ele sai desse território, ele morre rápido. Essa foi a discussão nossa. Tá? Lúcio, eu venho te agradecer aí a oportunidade para que a gente possa falar sobre política pública, falar sobre desinstitucionalização. Erramos e acertamos fazendo. Todo dia. Quem não faz história, nem na própria vida. Então, assim... Não é garantia que a gente vai acertar? Não. Mas se eu não fizer, eu já estou errando. Que recurso eu posso esgotar? Estou esgotando todos os recursos que eu tenho.
E é o que a gente tem feito ultimamente, né? Então, é discutir, a gente discute hoje, olha para um lado, amanhã discute de novo e repensa, refaz e pensa novas políticas, quais são as portarias, quais são as questões. Neste momento, desde 2023, a gente já está em 26, está se falando do fechamento dos manicômios judiciais. Como que a gente está se organizando para isso? Como que vai ser feito esse processo? Cada vez é uma demanda nova. Tem demandas novas. Então, o que foi feito de política pública no nosso município, mediante as demandas que a gente tinha, a gente está conseguindo. E hoje aparecem novas discussões. Então, fechamento dos manicômios judiciais, as mulheres que estão mais vítimas de substâncias químicas em condição de rua, sofrendo violências sexuais, violências físicas, risco de morte e feminicídio. Então, as demandas elas vão aparecendo e aí, trabalhador da saúde mental, trabalhador da saúde, precisa se reinventar. Se reinventar. Vamos fazer só para a gente finalizar. A gente chegou, diferença de poucos anos, né? Então, a gente chegou no município, a política de saúde mental, ela tinha ela tinha um norte. Ela estava começando a ter, né? Aí a gente a atenção básica não tinha uma comunicação legal, então aí hoje a gente tem uma atenção básica estruturada, a gente consegue comunicar, né, que enxerga o paciente, que a gente, se não enxerga, a gente vai lá junto para enxergar, né? A gente tem CAPS, né? O fluxo com a Santa Casa está melhorando essa questão de internação a curto prazo, né, de tentar ter leito psiquiátrico aqui no município. A gente está em várias batalhas, várias lutas. Hoje, institucionalizado como política pública, a gente tem uma situação que está para ser oficialmente implementado, que ainda não está oficialmente implementado, mas está em processo de acontecer, igual aconteceu com a saúde mental, CAPS, onde estamos hoje, de um leito de transição. O que seria isso? O paciente chega em crise, ele aguarda a internação via CROSS, a vaga via CROSS, e ele fica num leito de estabilização, de observação, que a gente chama de transição, até que saia a vaga na regulação. Só que, assim, enquanto ele aguarda, ele é assistido pelos cuidados da enfermagem, pelos cuidados médicos, para que a gente consiga aí não deixá-lo tão vulnerável ou a família vulnerável. Que coisa, há 15 anos atrás, chegava para internar, já ia internar, tinha várias ofertas, tinha bastante oferta de vaga para o hospital. Hoje, mesmo com ordem judicial, entra na fila da ordem judicial para ser internado. Não sai a vaga. Sim. Amanhã, depois, fica semana, fica dias. Então, mudou tudo. E o paciente está em crise. Então, os municípios têm que investir em saúde mental. Não tem como. Precisa ter esse leito transitório. Isso. Precisa ter. Porque, às vezes, já aconteceu aqui em vários casos. Sim. Quando saiu a vaga, ele já estabilizou. Ele já nem vai se internar mais. Existe uma discussão que ela já foi, inclusive, fez parte da conferência estadual dessa questão do leito de transição, já foi discutido em conferência estadual, sobre a observação de 72 horas. Não é que 72 horas seja um número mágico, não é isso. Porque se a pessoa chega em crise, pode ser que a gente consiga uma remissão parcial significativa e ela receba alta para casa para continuidade de tratamento. Sim. Ou não, ela não tem essa remissão parcial significativa e ela precisa realmente ser encaminhada ao hospital. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. É isso aí, valeu, obrigada.